Qual hábito ou regra do universo corporativo você não vê o menor sentido em adotar ou morre de preguiça das pessoas que defendem? O meu nome é Marina Melz e eu sigo com muita dificuldade de compreender o uso indiscriminado dos termos em inglês sem a menor necessidade. Eu sou Beatriz Guarese e eu sou terminantemente contra a estética girl boss para mulheres que acham que precisam disso para serem respeitadas no ambiente corporativo. O meu nome é Larissa Guerra e eu cansei da profusão de cursos ensinando a vender cursos. Pode ser um hábito de anos ou uma tendência que pegou pra valer entre os seus colegas. Certamente tem alguma coisa no contexto do seu trabalho que te incomoda e pelo qual você não faz o menor esforço pra se adequar. Esse episódio nasceu durante um almoço cheio de desabafos e risadas com a maravilhosa Beatriz Guarese e, obviamente, ela tá aqui hoje com a gente pra continuar essa conversa. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Uma profusão de termos em inglês. Textão no LinkedIn enaltecendo suas próprias qualidades. Cursos que te ensinam a vender cursos. Nos últimos anos, a gente viu tantas manias e tendências ganharem espaço no universo corporativo que às vezes a gente fica igual meme. Meu Deus, como eu vim parar aqui, eu só tenho 6 anos. De repente, parece que todo mundo virou especialista em futuro do trabalho, mesmo que no presente não faça assim o mínimo de esforço para questionar e provocar as mudanças necessárias para se chegar nesse futuro. E entre esse grupo de pessoas, especialistas e algo, tem assim, perceba, invariavelmente todo mundo tá vestindo as mesmas roupas, as mesmas marcas, ou ainda insiste que o Steve Jobs era o verdadeiro ícone da moda ao vestir apenas aquela camisa preta com uma golinha meio rolê assim. Ai, menina, esse papo de roupa já me dá até um calor. Semanas atrás, a gente se encontrou para um almoço com a Beatriz Guarese, estrategista de marcas e criadora da newsletter Beats to Brands. Em algum momento, a gente começou a fazer uma lista das coisas das quais estávamos cansadas de conviver nesse universo do mercado de trabalho. Especialmente pra gente que trabalha com comunicação, mas eu tenho certeza que isso também aflige você aí do outro lado, trabalhe no setor que você trabalha. Em algum momento a gente decidiu que a gente precisava transformar esse papo num episódio, porque a gente tem certeza que vocês também passam por isso. A Bia participou do episódio 103 do Donas e agora tá de volta para esse papo delicioso aqui com a gente. E também com muito ranço. Bia, se apresenta para quem tá usando a internet errado e ainda não te conhece. Ai, que lindo! Gente, que prazer imenso estar de volta. Eu participei do Donas realmente, acho que 2 anos atrás, e desde então sou ouvinte assídua. Eu gosto de pensar que eu almoço com vocês com frequência, tá? Boto meu fonezinho de ouvido e a gente fica conversando na mesa do almoço. Mas além de fã do Donas, eu sou criadora de conteúdo, então eu tenho uma newsletter chamada Beats to Brands, que eu e mais de 30 mil pessoas compartilhamos um encontrinho semanal também, para falar de pautas sobre marca, tecnologia, tendências, comportamento, cultura pop, isso tudo que dá na telha para, como eu gosto de dizer, para a gente entender melhor o mundo juntos, uma semana de cada vez. Perfeita. Vamos começar então a nossa lista das coisas que estamos com preguiça. Queria que você começasse, Bia, falando sobre a estética girl boss e qual o seu ranço a respeito. Ai, gente, a estética girl boss me atinge de várias direções diferentes. Vou contar 2 historinhas pra vocês, posso? A primeira, e aí eu quero saber também se vocês passaram por isso, tá? A primeira foi sobre como, quando eu fui convidada para fazer um TEDx, inclusive, que momento, né, gente? Pelo amor de Deus. TEDx Speakers. Quando eu fui convidada para fazer um TEDx, uma das minhas grandes preocupações, aqui já começa a loucura, né? Era, além de escrever um bom texto, deixar o melhor das minhas ideias, falar, decorar, né? Entregar aquilo com a melhor qualidade possível,
com que roupa eu vou. E isso já me irrita porque, cara, pensar o espaço mental que isso ocupa pra gente, enquanto a gente deveria estar mais preocupada com, de fato, o conteúdo que a gente vai entregar, assim, me incomoda em muitas camadas. Mas, passado isso, no fim do dia você quer estar bonita, você quer estar se sentindo bem. E mais do que isso, você quer ser levada a sério. E é muito engraçado você entrar numa loja de departamento, olhar tudo aquilo que tem em volta de você e pensar, o que aqui me deixa bonita, me deixa me sentindo bem e me faz ser levada a sério como eu gostaria. E nessa busca, assim, nessa coisa de que roupa que eu vou usar nessa ocasião que é importante pra mim profissionalmente, etc. E desde então, toda palestra que eu faço eu passo por esse momento também, tá? Eu fiquei pensando, eu fiquei buscando referências e é muito engraçado como você vai procurando, você sempre cai nas mulheres vestidas na estética girl boss. O conjuntinho de terninho, assim, sabe? E, cara, eu não tenho absolutamente nada contra ele. Eu quero deixar muito claro aqui que eu tenho blazers, eu adoro, eu acho a alfaiataria coisa chiquérrima. Não é sobre a roupa em si, mas é sobre como a gente acha que, às vezes, a gente tem que estar com um terno impecavelmente cortado, um blazer, uma calça, combinando, etc., enquanto, desculpa, assim, com todo respeito também, enquanto os homens que vão dividir aquele espaço com a gente, seja qual for o espaço, pode ser um palco de um TEDx ou pode ser uma sala de reunião, os homens muitas vezes estão de calça, jeans e camiseta e tênis. Porque não é um evento formal, não é um momento, sabe? Eu sinto que às vezes a gente, enquanto mulher, tem aquela expressão em inglês que é tipo trying too hard, assim, a gente parece que tá se esforçando muito pra estar ali, pra que as nossas ideias sejam valorizadas. Sendo que o homem tem a total segurança que não interessa o que ele vai estar usando, as ideias dele vão chegar primeiro. E aí foi aí que a estética girl boss me pegou, que eu pensei, cara, por que tantas mulheres tão brilhantes, tão inteligentes, estão muitas vezes achando que precisam performar essa estética, né? O terninho pra mim é o símbolo, mas nada contra ele sozinho. Essa estética do terninho, sendo que apenas não precisa, sabe? E esse foi o momento em que eu fui pro TEDx e eu decidi que eu ia de calça, tênis e camiseta. Logicamente, eu fui atrás de uma calça muito bonita, de uma camiseta que me servisse muito bem, de um tênis novo que marcasse aquele momento. Acho que cada uma tem as suas manias, né? E tudo bem a gente querer se sentir bem. Mas o que me pega muito na estética girl boss é isso, assim. É a gente achar que o jeito que a gente tá vestida, que o jeito que a gente se coloca é o que vai carregar o respeito às ideias que a gente tá trazendo. E não deveria ser, sabe? Perfeita, zero defeitos. É isso, concordo super, mas eu quero adicionar uma coisa que me dá, assim, mais ranço do que o girl boss, tá? Lá vem. Que é o minimalismo estético. Assim, esse lance do Steve Jobs. Cara, não é porque você trabalha com design que você só precisa vestir preto, beleza, galera? Fechou? Não é porque você tem um estilo casual ou porque você quer defender uma ideia X que isso precisa estar expresso na sua roupa, sabe? Eu acho que também o mercado corporativo entrou numas de que para pessoas que trabalham com criatividade, a estética é uma. Para pessoas que trabalham com assuntos mais sérios, a estética é o girl boss, o terninho. Para pessoas, sabe? Categorizando as pessoas. Galera, pessoas são pessoas. Então, assim, o setor que você trabalha, ele não precisa... O trabalho já ocupa um espaço muito grande na nossa vida para chegar no guarda-roupa, sabe? Então, você não precisa estar esteticamente adequado àquele setor no qual você trabalha. Então, o meu ranço do mercado corporativo é só entender que quem tem bom gosto é a pessoa que segue a estética minimalista. E isso não faz o menor sentido, isso não tem a ver com a entrega da pessoa, e isso me causa um ranço absoluto. Gente, pessoas que só se vestem de preto, não tenho nada contra vocês, mas me dá um ranço absoluto. Acho que sobre essa coisa do esteticamente adequado, vale mencionar também que a gente está olhando para o ambiente corporativo, mas acho que nesse grande mix em que a gente trabalha em empresas, trabalha pra gente mesma, trabalha no Instagram, trabalha na internet, enfim. Tem uma coisa na internet que tem me atingido também, que é a segunda história que eu ia contar pra vocês, que eu tô nesse momento repensando a marca da Beats,
repensando até a minha marca pessoal como consequência. Um pouquinho de contexto, assim, eu comecei a criar conteúdo na internet quando eu tinha 25 anos. Eu fiz 30 esse ano, o meu projeto fez 5 anos, e eu tô sentindo um pouco essa necessidade dele amadurecer visualmente para que ele amadureça comigo. Beleza, nada de errado aqui. E aí eu fui conversar com uma designer, o ponto que eu quero trazer é esse ponto do você tem que estar esteticamente adequada à sua marca pessoal, ou aquilo que você quer vender ou comunicar na internet. Lógico, nós somos seres visuais. A gente julga, né, pela aquela coisa que falam que você só tem uma chance de fazer uma primeira impressão. A primeira impressão importa muito, não tenho dúvida. Mas vocês já repararam que existe quase uma onda, assim, de pessoas que criam conteúdo na internet que começam, cara, muito espontâneas, muito leves, muito elas mesmas, muito até coloridas, assim. E aí, quero saber se vocês se identificam com isso. Só que daí vai passando o tempo, a pessoa vai vendendo cursos, os cursos vão ficando cada vez mais caros, a sua mentoria vai custando alguns milhares de reais, e de repente a pessoa, para contratar aquela mentoria, não pode contratar a pessoa colorida, espontânea, ela tem que contratar a pessoa preto, branco, dourado, bolsa da Gucci, cinto do não sei o quê. Tipo, existe o que eu sinto assim, existe uma coisa que você vai acompanhando a trajetória da pessoa, ela começa muito sussa, vão passando os anos, quando você vê, ela tá todinha grifada, preta, branca, dourada, com uma estética de exclusividade para te vender produtos muito caros. Isso também me dá ranço. Por que a pessoa não pode, tipo, cobrar o que ela acha que vale, mas continuar mantendo a personalidade dela de alguma forma, sabe? Tá todo mundo igual. Tá todo mundo igual. Esse é o lance. A minha preguiça, vou dar meus 2 centavos de contribuição para esse tema. A minha preguiça é em relação ao padrão, né? Por que precisa sempre ser o terninho? Por que precisa ser sempre o grupo que anda com a mesma roupa, com a mesma calça, a mesma camiseta preta, a bolsa tem que ser de tal jeito, o óculos de tal jeito? E aí, eu acho que sim, né? Temos esse senso de que o ser humano ele tem essa necessidade de identificação com outras pessoas, mas por que precisa ser sempre igual, caralho, sabe? Tipo, é isso que me dá muita preguiça, assim. E também concordo muito com o que a Beatriz fala nessa questão de por que pra mulher a gente sempre tem que estar com essa visão de que nós estamos visualmente impecáveis para sermos, né, validadas em relação ao nosso trabalho, enquanto o homem, quando muito, veste aquela camisa clássica azul calcinha, assim, sabe? Aquela camisa de político em campanha. Basicamente isso. Enfim, né? Enfim, eu acho que tem um ponto muito interessante nisso e concordo totalmente com esse ranço. Eu queria entrar um pouco nessa questão dos cursos, assim, eu acho que desde a pandemia a gente viu, né, uma enxurrada de gente criando cursos online, aprenda a fazer o seu próprio negócio, faça dinheiro, não sei o quê, vire empreendedora de si mesmo, como ser autêntica, como encontrar a sua voz. E chegou um determinado momento assim que eu cansei, gente. Eu confesso que fiz cursos. Faço muito ainda, inclusive, mas eu tô um pouco cansada disso, assim. Será que não tá rolando essa overdose, essa fadiga, assim, desse universo de cursos que explodiu nesses últimos anos? Minha resposta é sim, 100% sim, amiga, estou com você. Eu acho que esse lance do curso para vender curso é uma coisa que me irrita muito, assim, basicamente todas as coisas que eu já fiz nos últimos tempos, de palestra, de mentoria, de qualquer coisa relacionada a conteúdo e ao universo digital, fala de vender curso. E assim, beleza, acho legal, acho que conhecimento é importante, é interessante e tal, mas tem uma horda, assim, de pessoas de que você é dentista. Então você tem que criar um curso sobre qualquer coisa de ser dentista. Mas para criar esse curso, você precisa saber de câmera, saber de edição, saber de todas as plataformas que envolvem esse universo. Então, acho que vai muito na vibe do episódio que a gente conversou antes, de que todo mundo tem que ser influenciador. Parece que agora todo mundo tem que fazer um curso. E que o futuro do trabalho é você dar um curso sobre alguma coisa. Mas, gente, quem é que vai comprar tanto curso? Sabe? E eu acho que esse lance de você colocar tudo... E é só curso sobre trabalho, né? Tipo, mano, vai fazer um curso de bordado, de qualquer coisa, mas para de pensar só em trabalho, gente. É isso, acho que tem isso. E é uma ilusão, assim, né?
conectando com o episódio que a gente fez com o André sobre viralismo, é uma ilusão. Você achar que você vai ficar rico vendendo curso é uma ilusão, sabe? Acontece com 3 pessoas e aí começa todo um mercado acerca disso. E aí todo mundo aponta que o futuro do trabalho é vender curso. Gente, e o presente do trabalho? Como é que a gente vai hoje monetizar essas coisas? E quem é que vai pagar o investimento em câmera, em edição? Sabe? Eu acho que nossa, curso sobre vender curso é um tema que me irrita profundamente. Eu tô muito irritada hoje, hein? Tô achando que... Se era um episódio sobre ranço que você queria, Larissa Guerra, então toma aqui todo o meu ranço. Gente, mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu tenho observado desse lado, né, criadora de conteúdo, que é muito engraçado como as pessoas estão viciadas em curso. Não tem um tema que você levante, uma conversa que você diga minimamente na internet, cara, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, que não tem uma pessoa que diz, qual curso eu devo fazer? Qual curso você recomenda? Qual curso eu faço? E aí, isso me leva para 2 lugares, assim. Primeiro, que eu acho que a gente ficou extremamente mal acostumado nos últimos tempos, né? Com essa lógica de tem curso para tudo, deve ter um curso para isso, sou eu que não conheço. Essa pessoa que é especialista vai saber me recomendar um curso. Só que às vezes não é de um curso que você precisa. E aí é que vem meu segundo ponto. Às vezes eu não tenho um curso para te recomendar. Porque isso que eu tô te falando, isso que eu tô te falando porque eu tenho conhecimento de causa, esse conhecimento de causa não foi comprado por R$ 799,99 pela Hotmart de um Creator X. Esse conhecimento que eu tô compartilhando com você, ele foi construído em 10 anos de carreira, 10 anos de experiência, nas coisas diferentes que eu vivi, nas pessoas diferentes que eu conheci, nos livros que eu li, nos lugares que eu trabalhei, nos clientes que eu atendi, e assim vai. Então eu sinto que existe talvez uma preguiça, sabe? De, eu quero aprender isso aqui. Tem que existir um curso pronto, uma fórmula pronta. Cara, às vezes ela não existe, às vezes você precisa construí-la de diversas outras formas, mas as pessoas não estão muito preparadas para essa conversa. Pelo menos não na internet. Nossa, total. Super. E fica me parecendo que aí, você vai, ensina o curso e a pessoa já vai sair dali prontíssima, assim, né? Exato. Nossa, tô pronta pra ganhar muito dinheiro, tô pronta pra fazer aqui, melhor do que a pessoa que tá me dando esse curso. Ai, enfim, é uma espiral, assim, sabe? Eu fico muito nervosa, assim, com esse negócio de curso. A Marina até sabe que qualquer coisa que aparece pra mim de curso, eu encaminho pra ela, só pra gente, tipo, ai meu Deus, de novo, mais um, sabe? Ai, gente, e acho que tem muito isso, a Bia trouxe uma coisa que, numa caixinha de perguntas eu acho que você fez, né, Bia? Sobre palestra, por exemplo, tipo, eu preciso de um curso sobre como me tornar palestrante. Como eu faço pra palestrar? A pergunta das pessoas. Como eu sou chamada? A primeira coisa é que conhecimento você tem pra compartilhar com as pessoas. É a primeira coisa que você tem que se perguntar, sabe? E assim, eu acho que a palestra e o curso moram mais ou menos no mesmo lugar, sabe? Que é assim, se você tem um conteúdo muito legal pra compartilhar com as pessoas, faça um curso. Claro, é muito legal, é muito interessante. Se você tem um conteúdo legal, uma experiência legal, faça uma palestra, é muito interessante. Mas assim, isso não significa que todas as pessoas do mundo vão ter que ter o seu próprio curso sobre alguma coisa ou a sua própria palestra sobre alguma coisa, sabe? Porque senão vira todo um mercado querendo vender pra gente o sonho, que era o sonho de viralizar, que era o sonho de viver como criador de conteúdo, que era o sonho de ser palestrante e, entre aspas, não trabalhar mais. Nossa, né? Então, então eu acho que o problema não é o curso em si. O problema é a impressão que a gente tem de que, primeiro, os cursos caminham todos para o mesmo lugar, que é o curso sobre o futuro do trabalho, que significa fazer um outro curso para vender para outra pessoa. E aí vai entrar numa pirâmide de curso e nunca vai funcionar. Total. E a outra é essa falta de conhecimento das pessoas sobre o universo de fazer um curso, sabe? Fazer um curso não é uma coisa tão simples quanto parece. Sabe? Pode ser simples, você pode criar conteúdo de uma maneira simples? Pode, mas no geral não é assim que funciona, não é assim que se rentabiliza, sabe? A gente conhece várias pessoas que trabalham com educação, com ensino de adulto, com transmissão de conhecimento. Tem técnica, tem processo, tem metodologia, sabe? Não é faz um curso, abre uma câmera, fala umas coisas aí. Não é assim que funciona, né? Nossa, gente, muito sim. E aqui puxando um pouco assim pro meu lado estrategista de marca,
pensando quase academicamente, assim, eu acho que isso também é reflexo de uma coisa que a gente vê, e eu falo muito isso, assim, quando dou aula, dou palestra, de que as pessoas estão, hoje em dia, meio que obcecadas em compartilhar umas com as outras conteúdo que elas acham que resolve a dor de alguém. Sabe aquela lógica? Você tem uma persona, aí você mapeia essa sua persona e você vê que ela tem várias dores. Então, um produto que ataca aquela dor é um produto que vai ser útil para sua persona e vai colocar dinheiro no seu bolso. Mas olha como são as coisas. Eu abro uma caixinha de perguntas no meu perfil para falar sobre palestrar, porque eu tinha acabado de fazer vários stories, tinha feito várias palestras nos últimos tempos e tal. A pergunta que mais aparece é: como faço para ser chamado para palestrar? Era isso que as pessoas queriam saber. Como que eu entro como eu viro palestrante? Sabe? E se eu tivesse essa cabeça de dor, né? Essa é claramente uma dor da minha persona. Essa é claramente uma demanda do meu público. Putz, as pessoas querem saber como se tornar palestrantes. Olha que oportunidade de negócio maravilhosa para eu fazer 6 em 7 aqui. Para eu gravar, sei lá, pego minha webcam, gravo 1h30, 2 horas de uma aula X, e eu coloco como se tornar um palestrante de sucesso. Este curso vai te ajudar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O copy já vem pronto, sabe? E eu tô dando um exemplo que eu vivi e, obviamente, eu não fiz, porque não é o tipo de coisa que eu acredito. Então, pra mim, do outro lado do conteúdo que resolve a dor de alguém, existe o conteúdo que você compartilha com base naquilo que você é interessado de verdade, com base naquilo que você vive de fato, que você estuda, que você aprendeu, que você vivenciou, enfim. Eu não fiz isso. Mas eu acho que é desse lugar que muita gente que vem de curso vem, sabe? Cara, eu tenho um público, ele tem essa dor. Eu mais ou menos posso resolver essa dor, posso cobrar R$ 799,99, posso fazer 6 em 7 e estamos todo mundo bem. Só que não estamos bem, porque tem que ter um teto, tem que ter um limite, sabe? Ninguém aguenta mais comprar curso, exatamente, comprar curso de como vender curso em loop infinito. Eu brinco assim que é gente querendo ensinar pra gente que não tá interessada em aprender. Gente que tá interessada em ensinar também. Então você tem um loop de professores sem ter aluno sentado com o caderno na mão, sabe? Eu acho isso, enfim, já que a gente tá aqui com ranços, eu acho isso muito triste, assim. Nossa, demais. Muito, Marina. muito. Tem uma outra coisa que entra nos nossos ranços, que... Ai, muita gente vai ficar brava, mas eu não ligo. Que é as grandes... A instagramização do LinkedIn, não é mesmo? Que é o uso desta ferramenta de maneira completamente torta e torpe por todas as pessoas. De assim, cara, não tenho nem palavras, assim, fazendo textão, agradecendo a empresa por ter me demitido de um jeito legal. Sabe? Esses textos que viralizam assim no LinkedIn de uma forma bizarra, sabe? O que era para ser uma rede corporativa se tornou uma grande egotrip bizarra. E assim, é a piada do Twitter, minha rede social favorita, enquanto dure, e vai durar pouco, mas é a piada do... Quem já fez um texto no LinkedIn falando 12 lições do filme que a Marvel acabou de lançar para você ser um líder de sucesso? Nossa. Sabe? Nossa. Cara, dificílimo, assim. A pergunta que eu tenho pra vocês é: o LinkedIn, ele tem solução ou não? Acabou mesmo? Ai. Perceba que ninguém respondeu, tá todo mundo só rindo. Então, de longe, pra mim, assim, o LinkedIn é a rede social mais tóxica que existe, tá? Eu sei que muita gente, Instagram, TikTok, nananá, mas eu entro no LinkedIn e eu passo mal. Pra mim não dá, assim, porque eu fico pensando, meu Deus, eu sou péssima, eu sou a pior profissional que existe, eu não sei nada desses termos aqui, os termos em inglês, inclusive, que a Marina estava criticando ali no começo. Todo mundo tá muito bem empregado, todo mundo tá ganhando bem pra cacete, e eu tô aqui, tipo assim, nossa... Já era pra mim, assim, sabe? Eu fico me sentindo a pior profissional de todos os tempos. Esses dias até tava num papo com as nossas amigas, né, Marina, falando de que, assim, eu pagaria alguém pra fazer, tipo, um Pimp My LinkedIn, assim, pra não precisar, tipo, nunca mais entrar naquilo e alguém entrar lá e dizer, olha, não, realmente, aqui tá interessante o negócio, o currículo dela. Mas, gente, eu não sei o que acontece. Pra mim, o capitalismo precisa acabar. É só mais um sintoma, sabe, dessa precarização que a gente tem vivido do mercado de trabalho, de que você precisa provar o tempo inteiro de que você tá engajado com o seu trabalho, de que você é motivado, de que você é criativo, de que você é autêntico, de que você é
foda, de que você mata no peito até quando você é demitido, né? Ou de que você tá ali inflando o seu currículo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que pega e aproveita, faz esse textão pra ficar inflando o currículo quando a gente sabe que, na verdade, ela não tem metade da capacidade que tá ali. Enfim, meu desabafo é esse. Ai, gente, o que dizer sobre o LinkedIn, né? Eu não tô aqui pra ser defensora do LinkedIn, não, tá? Mas eu particularmente, acho que consigo usar a plataforma de um jeito interessante o suficiente pra mim, assim. Não que eu não esbarre muitas vezes com esse tipo de texto e esse tipo de post e esse tipo de pessoa. Eu tenho pavor de gente que não consegue sentar em paz 2 horas no cinema sem transformar aquilo em conteúdo motivacional. Aham. Cara, um filme é só um filme, uma série é só uma série. Não dá segurada nessa emoção. Eu tô 100% com vocês nessa. Mas eu acho que tem 2 coisas legais, assim, sobre o LinkedIn, tá? Que eu tenho percebido. A primeira, eu, pelo menos por ser criadora de conteúdo, e eu crio um conteúdo que toca as pessoas nesse lugar de desenvolvimento profissional, eu acho que eu consegui criar uma rede no LinkedIn que tem uma troca muito positiva, assim. As pessoas... É um jeito, às vezes, é uma rede propícia para as pessoas comentarem aquilo que elas leram, por exemplo, numa newsletter. Então, eu sinto que a minha bolha no LinkedIn é bem saudável. E eu gosto muito de pessoas que têm usado o LinkedIn para criar conteúdo fazendo piada do LinkedIn. Eu gosto de gente que tá meio que disruptando o sistema de dentro, sabe? A menina do plantão LinkedIn, pelo amor de Deus, ela é um gênio. Eu não sei se vocês já viram isso, mas ela faz uma curadoria. Toda semana ela faz um giro de absurdos, assim, do LinkedIn. Então, assim, eu acho que pensando como um canal, como uma rede social, em que você tem espaço para criar um conteúdo e se conectar com um grupo de pessoas, seja que te acompanham profissionalmente ou que acompanham o projeto, enfim. Eu acho que ele tem que ser encarado como tal, sabe? O problema daí voltando várias pautas, é o inferno de tudo tem que ser sobre a sua marca pessoal. Tudo tem que ser sobre como você se coloca. Tudo tem que ser sobre o que gera demanda nos outros por aquilo que você tem a vender. Cara, por que a gente só não usa esses espaços de boa, em paz, sabe? Então, eu não, assim, de novo, não quero ganhar o troféu de defensor do LinkedIn porque eles não estão me pagando, nem nada, mas talvez seja menos sobre as plataformas em uma ou outra e mais sobre como as pessoas têm se comportado nelas. E acho que a gente tem descoberto aqui que depressão, né? Que é menos sobre um lugar ou outro, porque, tipo, é do palco do TEDx ao post do LinkedIn. Mas como a gente está sendo condicionado, sabe? As coisas pelas quais a gente está sendo atingido o tempo inteiro. Exatamente. E aí me pega, por isso que eu usei o termo instagramização do LinkedIn, sabe? Porque o LinkedIn era para ser um lugar em que as pessoas trocavam sobre questões profissionais. Mas aí virou um grande lugar de egotrip, assim, sabe? Um grande espaço de autopromoção. E eu entendo que a autopromoção faz parte, e que a marca pessoal, enfim, faz parte do mercado corporativo. O que eu acho que o LinkedIn nos mostra a pior faceta disso, que é muita gente fazendo muito curso, né? Muita gente fazendo muita coisa, quando, na verdade, eu sempre que vejo alguma coisa no LinkedIn, eu fico pensando, será que essa pessoa dedicou o mesmo tempo apreciando o que ela está divulgando ou divulgando o que ela nem apreciou? Nossa, sabe? que frase belíssima. Olha Profunda. que, mas é isso, sabe? É assim, eu recebi aqui um chocolate talento, porque a minha empresa disse que eu tenho talento. Você ficou genuinamente feliz com aquilo? Ou você só pensou, rende um post pro meu LinkedIn, sabe? Que aí é pra mim onde tá a lógica do Instagram. Uhum. Que é as pessoas muito mais promovendo a sua vida do que vivendo a sua vida. E eu acho que o LinkedIn trouxe isso pro mercado de trabalho. Então, eu concordo super. O problema não é a plataforma. Até porque a plataforma tem várias questões muito legais. Ela gera um currículo muito legal sem que você tenha que digitar no Google modelo de currículo. Ela te mostra um pouco onde você está profissionalmente. Exato. Em que, né, assim, quais processos seletivos se adequam a você. Acho que a inteligência do algoritmo dela é interessante. Porém, não é mesmo?
eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque primeiro que a gente tá vivendo para trabalhar, e aí uma rede social para falar de trabalho, difícil, né? Porque aí nas empresas grandes tem uma rede social que é de ambiente corporativo lá, que você junta moedinhas, que você tem que dizer como tá o seu humor, que você tem que elogiar os colegas. Aí você tem um LinkedIn que você tem que fazer textão sobre tudo que acontece. Aí você também tem que postar no Instagram, porque a sua empresa também tá de olho lá em quem marcou no Instagram. E aí trabalhar mesmo não tá rolando, né? Assim, Nossa, sim. se concentrar mesmo não tá acontecendo. Então, pra mim, a ego trip do LinkedIn mora aí. Nossa, e isso é outra coisa, né, que talvez tenha que acabar no ambiente corporativo, ou que tá só começando, mas essa coisa de você é um funcionário dessa empresa ou você é um influenciador dessa empresa. E como as coisas têm se misturado muito nos últimos tempos. Total. Sim, super. E assim, o quanto você é cobrado por ser esse influenciador, sabe? E tô falando de um lugar aqui muito sensível, de uma pessoa que já cobrou dos seus colegas de trabalho, das pessoas que trabalhavam com você como empreendedora, que isso acontecesse. É muito tentador, sabe? É muito tentador que você incentive as pessoas a postarem, que você goste, que você fique feliz, que as pessoas entendam que você fica feliz quando elas reconhecem alguma coisa que você fez. É muito tentador. E eu entendo que tem um lugar aí de promoção da empresa, do ambiente da empresa e tal. Eu entendo. Eu só acho que a gente tá passando do ponto, assim, de muito longe, sabe? De uma coisa é você gostar que as pessoas falem da sua empresa e pensar em ações para as pessoas. Outra coisa é você cobrar das pessoas que elas postem o tempo todo e pensar em ações pensando no post. Porque daí o que acontece? Você ouve menos as pessoas e você ouve mais a rede social. Então, talvez o que as pessoas estão querendo é um upgrade no plano de saúde. Mas elas não vão postar um upgrade no plano de saúde. E aí você pensa em dar um chocolate não sei quando, entendeu? Então, o valor social que o LinkedIn colocou nessas trocas entre as empresas me incomoda, assim. E não só o LinkedIn, né? Porque agora, enquanto você estava falando, eu estava refletindo sobre como isso chegou, por exemplo, no TikTok. E aí, com uma nova plataforma, um novo público, uma nova estética, surgem novas questões. Porque toda empresa está adorando, né? Quando tem o funcionário Gen Z, mais familiarizado com o TikTok, e ele vai lá e faz um dia na minha vida como trainee do lugar XPTO. Aí ele mostra lá o dia na vida dele e aquilo viraliza, tipo, 150 mil likes. E que eu acho que vocês devem ter visto, né? A pessoa trabalha no Google, no Facebook, ou em vários lugares. Então, o sonho do RH, do povo do employer branding, só pra irritar a Marina um pouco. Meu Deus, gente. O povo do employer branding, tudo que ele quer é o Gen Z engajado que vai lá fazer o TikTok, mostrar como é legal trabalhar lá. Então é como se fosse, por favor, fale sobre como é trabalhar aqui. Até a hora que vem uma ou outra pessoa e fala sobre como é trabalhar ali na real mesmo. E aí a gente tem acompanhado também alguns casos, né? Não sei se vocês viram ali nas redes sociais o que acontece quando a pessoa vai pro podcast e ela fala um pouco sobre a experiência real, genuína dela trabalhando num certo lugar. Acontece também quando aconteceu recentemente uma moça que ela era funcionária de uma grife dessas luxo. Ela foi contratada como vendedora e ela fez um unboxing do que ela recebeu como uniforme de trabalho, que acho que você é contratada como vendedora, você ganha X peças pra você mesma usar, sabe? Ela fez um unboxing e aquele unboxing dela viralizou porque ela achou as roupas meio feias. Tipo, umas roupas que ela não gostou. Gente, a menina foi demitida antes mesmo de começar, tá? A gente tá rindo, que é uma situação bizarra. Então, de novo, né? Beleza, tem o Instagram, tem o LinkedIn, aí agora tem essa camada também do TikTok, que é mais autêntica, mais real, mais primeira pessoa, e as empresas estão, nossa, por favor, crie TikTok sobre como é trabalhar aqui. Até que criam-se TikTok sobre como é trabalhar aí com um pouquinho mais de verdade. E aí quem paga o preço, óbvio, é a pessoa. Óbvio, né? A geração Z chegando no mercado de trabalho. Eu vou mandar A pipoca está pronta para acompanhar essa tour. Vou mandar esse TikTok pra vocês, é bom demais. Quero falar de uma outra coisa pra gente fechar os nossos 5 itens aqui. O quarto é uma coisa que, assim, acontece desde que o mundo é mundo, mas não é por isso que a gente não vai reclamar, porque esse episódio foi feito pra isso, não é mesmo? Que é a broderagem.
Ai, gente, a broderagem, Nossa né? senhora! Que como é que eu vou falar broderagem em termos bonitos, assim, à la dicionário? Me ajudem. Broderagem é quando os comparsas que pertencem ao mesmo gênero, à mesma camada social, à mesma bolha de pessoas, as mesmas referências estéticas, eles vão crescendo juntos, não exatamente por competência. Não é mesmo? Não exatamente porque eles são pessoas que estão entregando, mas porque um puxa o outro. As pessoas que levaram o não solta a mão de ninguém pro lado errado, muito errado, né? Então, cara, isso é uma coisa impressionante. Como a broderagem, ela é uma cultura, assim. É a única coisa que funciona e sem nenhum tipo de discriminação, assim, nas empresas. É isso, assim. É um monte de gente querendo manter o seu lugar e que entende que para manter o seu lugar precisa contar com uma equipe, com colegas de trabalho, com pessoas próximas que são exatamente iguais a ela. Assim, é a antidiversidade. Acho que a broderagem é a antidiversidade mais poderosa que existe, assim. Nossa, a broderagem no ambiente corporativo é um negócio que eu até ia fazer um comentário, eu ia dizer, nossa, quem já trabalhou em agência sabe. Mas eu acho que não extrapola, né? Eu acho que quem tá nos ouvindo, assim, mulheres que estiverem nos ouvindo, talvez relacionem isso para todos os ambientes de trabalho. Que às vezes, e eu quero dar esse crédito, assim, às vezes ela não é nem mal intencionada. O que eu quero dizer? Não é que os homens se juntam porque a gente vai agora aqui se fortalecer. É porque é uma coisa muito natural e muito automática, assim, no ambiente de trabalho. A broderagem a cerveja na sexta-feira. O futebol de terça. Eu não sei o quê. E eles vão se conectando entre eles nesses códigos extremamente estereotipados, mas que em pleno 2023 a gente ainda observa. E aí vai acontecendo isso. Não, ele é meu brother. Ele é meu brother, eu curto trabalhar com ele porque a gente é brother. Só que você, enquanto mulher, na mesma equipe, muitas vezes no mesmo nível, no mesmo cargo, você não entra, entendeu? No grupo, você não é brother. Você não tem a chance de ser brother da galera. Então, cara, e como a gente vê que esses ainda são códigos presentes, e essas ainda são maneiras, assim, dos homens se fortalecerem entre eles, de maneira que a gente, quando viu, já é tipo, essa dupla trabalha muito bem junta, pode dar esse projeto pra eles. E você sentado olhando para aquilo assim, com aquela cara. Enfim, a broderagem no ambiente corporativo precisa acabar. Nossa, muito. Eu acho muito sintomático neste momento como a gente tem visto esses casos da broderagem, porque ela sempre existiu, bem como a Marina comentou, sempre existiu. Só que cada vez mais eu vejo as pessoas falando sobre diversidade como sendo de fato o futuro do trabalho, né? Sobre como as organizações crescem e melhoram quando você tem um ambiente muito mais aberto à diversidade. E aí eu acho que é tipo Red Pill, assim, sabe? Do rolê de liberdade sexual da mulher, de tudo. A broderagem corporativa, é o Red Pill nas questões de relacionamentos, assim. Pra mim é basicamente isso. É meio que uma resposta, sabe, conservadora para tentar manter um privilégio, tentar manter um status quo que a gente sabe que tá com os dias contados, né? Só que enquanto isso a gente continua se ferrando por conta de toda essa estrutura. Enfim, não falo mais porque meus advogados não permitem. É isso. Mas é isso, acho que broderagem a gente não precisa se alongar também, porque a gente já fala disso há muito tempo, né? E se tem uma coisa que a gente já falou aqui, é de redes de relacionamentos, o quanto elas se apoiam e às vezes elas são uma barreira para a diversidade. Falamos sobre isso com o Indique Uma Preta. A gente fala muito, né, de como furar esses espaços, de como chegar, encontrar essas frestas por onde a gente pode passar e por onde outras pessoas podem se formar é difícil. Então, alô, empresas. Vamos prestar atenção nisso, é importantíssimo. Esse é bem o tipo de coisa que só quem viveu sabe. E infelizmente, todo mundo já viveu um pouco. Nossa, total. Sim. É sobre. Bom, pra gente encaminhar para o final da nossa conversa por aqui, eu queria trazer o tópico dos termos em inglês, meninas. Vamos fazer aqui um brainstorm, né? Vou te chamar numa call. Gente. Me segura.
É. Ai, não, esse eu faço muito meia-culpa, gente. Mas, seríssimo, assim, porque eu às vezes, quando eu me percebo, eu já tô lá. É muito triste. Eu vou falar pra você. É quase. Vamos fazer um grupo de apoio aqui, por favor, porque eu acho ridículo. Só que quando eu percebo, eu já fiz. É muito triste. Pois é, então, E a Bia sabe que eu pego no pé dela desde o TEDx, né? Uhum, sobre isso. Então, uhum. é um assunto bem resolvido entre nós. A gente sabe exatamente qual é o posicionamento uma Super. da outra. Mas é uma coisa que, gente, assim, é cafona, é discriminatório, sabe? Cara, 5% da população brasileira fala inglês. Então, você começar a usar esses termos já inibe, é de novo um antidiversidade, assim, sabe? E é ai, eu acho tão pedante, sabe? Não sei, eu tenho 5 tipos de ranço, porque é uma coisa que está presente em todos os mercados, eu acho, o da comunicação especialmente, mas em todos os mercados o uso desses termos está cada vez mais presente. Na pandemia, as calls foram para todo mundo, os invites foram para todo mundo. Então, eu fico muito pensando nisso, sabe? No quanto cara, a língua portuguesa é tão linda, sabe? É tão maravilhosa. Ela tem tantas outras formas de falar qualquer coisa, e mais bonitas e mais interessantes. E a gente tem um problema cultural de interpretação de texto no Brasil. E aí a gente vai, ao invés de tentar usar os nossos termos, a gente vai ficar colocando termos estrangeiros que as pessoas precisam ficar colocando no Google para saber o que é, sabe? Cara, tudo errado, assim, um nível de errado que eu não tenho nem, sei lá, não tenho nem palavras, assim. Eu entendo que tem termos que tem discussões que elas são num campo mais abrangente, num campo global, e aí é importante que, enfim, as pessoas usem esses termos. Sei lá, você trabalha com tecnologia, você tá falando de uma multinacional e você precisa que os termos sejam compreendidos por todo mundo. Beleza, show. Você tem um alinhamento de linguagem, de dicionário, que precisa estar lá. Agora, não precisa quando não precisa, entendeu? 200% do tempo não precisa. Você não precisa da guideline, pode ser o guia D, querido. Não, entendeu? E extrapolando isso, teve uma situação recentemente, a Marina ia infartar. Eu acho que ela não ia dar conta. Que teve o Web Summit Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês ouviram falar dessa. Começa pelo Summit, né, querida? Não, que o Web Summit, beleza, é um evento global, foi sediado no Rio de Janeiro, do mesmo jeito que vai seguir sendo sediado em Lisboa, e era claro para todo mundo que a língua oficial o idioma oficial do evento era inglês. Porque, de novo, é um evento global, então os e-mails todos em inglês, o aplicativo todo em inglês, beleza. Mas, chegando lá mesmo, tipo Rio de Janeiro, sabe, calor brasileiro para tudo quanto é lado, tinha vários palestrantes, vários especialistas que eram de fato americanos, suecos, etc., de tudo quanto é lado. Eles foram, a orientação geral era de que todo o conteúdo aconteceria em inglês, e beleza, eles estavam lá falando em inglês para garantir que eles se comunicassem na sua língua nativa ou que eles fossem entendidos para quem não falava a sua língua nativa. Mas rolou uma situação que os brasileiros que foram palestrar ou que foram se colocar, foram discutir em painéis, foram orientados para falar em inglês. Aí você se deparava com uma sala que só tinha brasileiro sentado assistindo, só tinha brasileiro sentado discutindo, e eles falando inglês entre eles, e a gente tentando entender o que eles estavam falando. Gente, assim, um caos. E aí nessa hora me pegou, assim, essa coisa do não só de ser extremamente excludente, que, cara, cada vez que a Marina fala, isso me atinge, juro, me atinge no âmago, assim, como eu preciso melhorar em relação a isso, mas como a gente, às vezes, está diminuindo a nossa eloquência e diminuindo o poder das nossas ideias sem perceber quando a gente tenta comunicá-las numa língua que não é natural pra gente, por mais fluente que a gente seja. Gente, assim, chegava a ser deprimente, tipo, as pessoas, tudo bem, todos brasileiros, todos fluentes em inglês, mas a conversa não flui da mesma forma, sabe? Nem para quem tá conversando, muito menos para quem tá ouvindo. Então, sim, acho que inúmeras reflexões têm que ser feitas nesse sentido. Tanto quando a gente tá nesses ambientes, entre muitas aspas, globalizados, seja de trabalho, seja de evento, né, seja social, mas especialmente quando a gente tá se comunicando, quando a gente tá na primeira pessoa, tipo,
qual que é o melhor jeito de eu comunicar isso de fato? E será que a melhor forma de eu comunicar as minhas ideias não é na minha língua que é natural, né, que é natal? Outra coisa que eu acho muito engraçado, só pra gente concluir, é quando abrasileiram termos em inglês e expressões em inglês. E uma expressão que tá muito na moda é o no final do dia, sabe? Eu acho muito engraçado, porque, tipo assim, a gente nunca usou essa expressão, tipo assim, ai, e no final do dia, o que importa é não sei o que, sabe? E aí, de repente, tá todo mundo usando, assim, nesses textos por aí, eu acho bem engraçado, mas é isso. E eu acho os termos que as pessoas vão usando, assim, e colocando, transformando termos em verbos. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso, né? É. Sabe, que vamos pensar numa ideia. Lealtar. Isso! Cara, lealtar! Brifar. Gente, aí é uma coisa aí já vira quase uma subversão, assim, né? É engraçado, assim. Exato, e de novo, né? É uma coisa que o imaginário popular coloca como algo que vai te dar valor. Você vai falar e isso vai te dar valor. É o contrário, meu amigo. É o contrário. Um domínio da língua portuguesa mostra muito melhor a sua capacidade de comunicação do que um monte de termos em inglês que você não sabe usar, que você vai criar um verbo todo cagado errado, que, cara, sabe? Gente, sério, eu poderia ficar... Sabe aquela figurinha, eu poderia ficar num palanque falando mal de homem? Sou eu poderia ficar num palanque muitas horas falando mal de quem usa termos em inglês. E tem aquele meme no Twitter, que acho que é um tweet que viralizou um tempo atrás, que é: nossa, que bom saber que o minuto que eu fechar o Twitter, essa discussão vai ter zero relevância no mundo real. Eu fico pensando a pessoa que passa o dia inteirinho no trabalho, assim, lealtar, brifar, sei lá, feedback, invite, etc, etc. Aí o minuto que ela sai do trabalho, ela, sei lá, ela vai pro bar com os amigos que não trabalham no mesmo rolê que ela, e ela chega, não, porque hoje o meu chefe me deu uma bronca porque eu não tinha terminado de lealtar. E sabe a pessoa com a cervejinha na mão, olhando pra cara da outra, dizendo, quê? Sabe? Eu acho que a gente tem muito isso também. Na bolha do universo corporativo, isso funciona, porque as pessoas se entendem. Mas o minuto que você pisa pra fora dessa bolha, aquilo não faz sentido nenhum. E eu acho que isso é belíssimo. Chegamos então na nossa mesa de bar, aquele momento em que depois de todo esse desabafo, agora a gente dá assim uma brindada e kkkk, é vida louca, né? Vamos que vamos, assim, amigas. Mas eu quero lembrar de duas coisas: nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se/Donas da P Toda, você recebe newsletter toda semana, tem descontos exclusivos para apoiadoras e dependendo do valor você ganha também uns mimos semestrais. E também tem mais, a gente quer levar o Donas para eventos corporativos, nos chamem para dar cursos, no caso. Não, tô brincando, gente. Mas assim, é uma vontade que eu e a Marina temos, é ter mais encontros presenciais com o Donas. A gente já teve essa experiência de levar o Donas para empresas e foi muito legal e queremos fazer isso mais vezes. Então, se você aí do RH de alguma empresa está nos ouvindo, pode chamar que a gente nem vai xingar tanto os cursos que fazem cursos. A gente leva o nosso pitch pra esse rolê. É isso então, Bia, conta pra gente primeiro onde as pessoas podem te encontrar, quem, como Larissa muito bem disse, está usando a internet errado e ainda não assina Beats. Ai, gente, bom, vocês me encontram, eu sou @Beatriz Guarese em todas as redes sociais, pode me adicionar no LinkedIn, viu, que eu tô sempre lá, tá tudo bem. Só se você escreve textão motivacional ou análise de liderança sobre filmes ou séries, não me adiciona. Se você não é esse tipo de pessoa, pode me adicionar. E a minha newsletter se chama Pitch to Brands, num nome em inglês que agora eu vou ter que repensar, né, a minha vida inteira, mas em análises e reflexões que eu faço questão que sejam sempre também em português, sempre bem escritas, sempre relevantes, de graça na caixa de entrada toda quinta-feira. Então, é um abracinho. Ai, que eu fico tão feliz em ouvir isso, porque é realmente um momentinho de
olha isso aqui que legal, ou olha isso aqui que você devia estar pensando sobre, que a gente compartilha toda semana. Eu faço meu jabá e eu deixo dicas, ou eu só faço meu jabá? Agora você pode dar 2 Vai. dicas, então. Vai lá. Eba! Ai, é que eu tava muito esperando por esse momento, porque já que a gente veio pra falar mal do mundo corporativo, eu fiquei pensando quais são dicas zero corporativas que eu posso deixar nesse podcast no dia de hoje. Então eu vou dar uma dica pra vocês, que é o que eu tava fazendo, inclusive, antes de chegar nesta conversa. Vai ter Alanis Morissette em São Paulo, no dia 14 de novembro. E eu comprei os meus ingressos. Então, Ai, Beatriz. é a turnê do Jagged Little Pill. Vocês estão preparadas pra isso? Acho que eu não tô preparada pra isso. Tem que ir, tá? Então, Larissa, depois a gente conversa. Fica no meu sofá aqui em casa. Vamos fazer isso acontecer. Então, minha primeira dica, gente, vai ter show da Alanis. A última vez que ela veio pro Brasil foi em 2012 e nós vamos relembrar, chorar, cantar o Jagged Little Pill, que é simplesmente uma obra-prima. Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica não poderia deixar de ser a minha série favorita de todos os tempos, que encerrou-se no mês passado. Eu estou órfã desde então. Assistam a maravilhosa Senhora Maisel. Disponível no Amazon Prime. 5 temporadas de simplesmente a melhor coisa que vocês vão assistir e me agradeçam depois. Sem textão no LinkedIn. Eu tô com o site aberto pra comprar esse ingresso desde as 10 horas da manhã. Tentando me convencer a não comprar, a não fazer esse delírio consumista. Aí tu joga isso, assim, sabe? É um sinal, um sinal. Beatriz acabando com as economias da galera. Vai, Marina, tuas dicas. Vamos lá, eu vou dar uma dica que tem a ver com o episódio de hoje, que é o episódio do Braincast, o episódio que não tem mais número, cadê Braincast? 505, que é o episódio sobre vagas arrombadas. Esse episódio é uma aula. Todas as empresas deveriam muito ouvir esse episódio, em que eles falam sobre coisas que as empresas oferecem como benefícios, quando na verdade, ou cumprindo a lei ou apenas sendo cretina, querida. É muito bom. Nossa querida amiga Bia Fiorotto está impecável como sempre, e é um episódio muito bom para pensar um pouco nessas questões corporativas, assim. Eles falam, por exemplo, de auxílio internet, que muitas empresas não pagam para quem trabalha em casa. Falam de outras questões muito interessantes e do jeitinho Braincast de ser que eu adoro. E a outra, que não tem nada a ver com o mundo corporativo, mas eu escolhi especialmente porque estão vocês duas aqui, porque eu sei que a Bia é tão alucinada quanto nós por séries bobinhas que desligam o seu cérebro. Amo que é a terceira temporada e última de Eu Nunca. Essa série fofíssima na Netflix, que conta a história de uma garota de origem indiana e seus dramas comportamentais. Terminou, foi a última temporada e é uma gostosurinha. Desligar cérebro, assim, 10 de 10. Eu nunca assisti. Amo, mas ainda não vi. Nunca assisti, vou atrás. Gente, juro, tô órfã de séries desde que eu terminei Mrs. Maisel. Eu vou assistir. Gostei. É gostosinho. É uma vibe Annie with Annie, sabe? Essas séries gostosas. Que eu amo assim. também. Eu amo também. Então é uma delícia, assista, Eu Nunca. Você, Lari, suas dicas. Bom, eu vou dar como dica uma dica muito old school, tá? Que é a trilogia do Antes. É o Antes do Amanhecer, antes do pôr do sol, antes da meia-noite. Eu nunca meu tinha coração. visto. Tá, eu nunca tinha visto, Beatriz. Larissa, pelo amor de Deus. Tô passando mal. Mas assim, eu até acho que foi bom nunca ter visto, porque eu acho que eu não ia ter maturidade emocional, tá? Pra lidar com esses filmes, se eu não tivesse passado por muita terapia nessa vida. É muito lindo. Sim. É lindo demais, é lindo demais. Assim, gosto muito mais dos 2 primeiros do que do terceiro, mas são filmes, se você chegou de Marte, nunca ouviu falar sobre esses filmes, são filmes que falam sobre paixão, encontros, reencontros, o quão difícil é amar alguém que a gente conhece bem. E o tempo inteiro que eu tava vendo esse filme, eu lembrava de uma frase do Milor Fernandes que dizia o seguinte: o quão adorável são as pessoas que a gente não conhece bem. Porque... E eu acho que essa frase cabe muito bem pro terceiro filme também. E a minha outra dica é um livro chamado O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limuja. Esse livro ele é resultado de uma tese de doutorado dessa antropóloga, e ele se dedica a
entender a importância do sonho como um mecanismo de conhecer outros mundos e não só dos nossos desejos, como a psicanálise prega, assim, né? Então o sonho na cultura Yanomami, ele é meio que uma consequência da coragem, da generosidade de cada indivíduo e de como os sonhos estão presentes no dia a dia da cultura, assim. Eles têm momentos em que eles relatam os sonhos que eles tiveram um pro outro e a partir disso eles vão tirando os significados. E aí tem desde as pessoas comuns, por assim dizer, que sonham com coisas do dia a dia, com uma caçada, com alguma coisa assim, até as figuras mais lideranças comunitárias e espirituais que aí acabam tendo sonhos e relatam os sonhos também muito junto com a concepção que seria do mito pra gente, assim. É um livro muito interessante, tá? Muito legal mesmo. Chiquíssimo esse livro, hein, amiga? Adorei, já anotei aqui. Muito, muito massa. Bia, você é de casa, você já sabe. Obrigada por mais esse papo. Pode voltar quando quiser, quando tiver afim. Quando estiver em Blumenau, nosso almoço já é uma obrigação da sua agenda. Não, eu tô assim, inclusive, desesperada. Eu volto a Blumenau só pra isso, porque passou muito rápido. Preciso de mais almoços. E assim, sempre que vocês quiserem falar mal de alguma coisa, podem me chamar. Que eu tô à disposição. Gente, é sempre um prazer. Obrigada, viu? Eu amei. Delícia. Então, desculpa qualquer ranço aí e até semana que vem. Um beijo. Beijo. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.